Olá, eu me chamo Raquel Ribeiro, sou psicóloga e hoje eu vim falar para vocês sobre as profissões do futuro, tá? O que seriam profissões do futuro? São aquelas que dão mais dinheiro? Não, porque profissão nenhuma dá dinheiro. Quem dá dinheiro mesmo é pai e mãe, olhe lá, hein? As profissões do futuro são aquelas que têm maior chance de terem empregabilidade, a chance de você sair empregado. Que coisa legal, né? Investir nessas profissões é de muita importância, tá? Se você for pensar, sempre quando a gente for decidir uma profissão, pense a longo prazo, tá? Não pense em curto prazo, tá? São profissões que a tendência é serem mais valorizadas ao longo do tempo, dependendo da necessidade da população, né? Da sociedade como um todo. Tá bom? Eu vim falar para vocês algumas profissões que tá dando sinais de que elas vão ter muito sucesso no futuro, elas estão mostrando a grande necessidade, tá? A primeira coisa que eu vou começar acho que o primeiro item que eu preciso começar é falar sobre as tecnologias. Todas as profissões relacionadas à tecnologia da informação. Por quê? Tem alguns estudos, algumas notícias que vêm saindo, né? E o que a gente observa, o que a gente vem notando? Que está tendo um número de vagas relacionadas à área de tecnologia muito grande, só que não está tendo profissional. Simplesmente isso. A área da tecnologia é uma das áreas mais bem pagas, tá? É difícil você encontrar um profissional de tecnologia que não ganha bem, é muito difícil mesmo, tá? E aí, o que acontece? Cada vez mais eles estão buscando pessoas especializadas, eles estão buscando pessoas que tenham uma formação na área de tecnologia e simplesmente não está tendo, porque as pessoas, nem todo mundo tem interesse, né? E se a gente for pensar, a tecnologia é o futuro nosso, para tudo mesmo, não só através de um computador, de um celular, mas também da televisão, mas também, né, do carro, né, também na questão do marketing, das divulgações, dos equipamentos, enfim, elas são de suma importância. Então, são as primeiras profissões que a gente percebe que, assim, já está pedindo socorro de profissional, porque elas precisam de profissionais para poder estar ajudando, profissionais que estão mais ativos nessa área, tá? Então, é importante que vocês saibam disso, tá? Áreas de tecnologias que, geralmente, né, elas necessitam muito dos profissionais. Então, primeira coisa, né, analistas de sistemas, né, gestores de TI, também tem os profissionais da tecnologia da informação, que cada um desses que eu estou falando, a formação é diferente, tá? Uns são tecnólogos, né, uns têm o bacharelado, como eu expliquei em um outro momento, mas eu repito novamente. Qual que é a diferença de um bacharelado para um tecnólogo? O bacharelado, ele tem um foco amplo na área. Então, se eu for falar de tecnologia da informação, você vai poder trabalhar em qualquer área da tecnologia da informação. Se eu for falar de um tecnólogo, você vai trabalhar numa área específica, por exemplo, da tecnologia da informação. Vou dar um exemplo. Se você pensar sobre a graduação mesmo, né, tecnologia da informação, você pode trabalhar em qualquer área dentro disso que eu falei. Se você for falar de análise e desenvolvimento de sistemas, que é um tecnólogo, você vai ter que trabalhar exclusivamente com dados, né? É mais específico, mais rechoncho. Então, é importante que vocês saibam disso, tá bom? Uma outra coisa que também é interessante, não só na área de tecnologia, qual que é a tendência de se aumentar? Tudo que esteja relacionado à saúde e qualidade de vida. Todas as profissões relacionadas a isso. E quando eu digo profissões, eu não me refiro àqueles cursos rápidos que as pessoas fazem e já conclui rapidinho assim, não. Vou dar alguns exemplos, né, que cada vez está aumentando a necessidade, né. Por exemplo, os psicólogos, a tendência é que a necessidade de um psicólogo aumente cada vez mais, né. Profissionais da medicina e que consigam ter contato com a telemedicina, né, que é o atendimento à distância, também cada vez mais. Fisioterapeutas também é muito comum, né? Educadores físicos também é muito comum. Tudo isso está relacionado à qualidade de vida, né? É sempre importante que a gente leve em consideração não só a necessidade do mercado, mas também perceba o que a gente gosta, tá? Não se enfie numa profissão se você não gosta dela. Tome muito cuidado, porque você pode acabar se prejudicando bastante,
principalmente porque você talvez não tenha um bom desenvolvimento dentro dela, tá bom? Tem algumas outras áreas que elas estão demonstrando um grande destaque, tá? Então, são as áreas de sustentabilidade, porque a tendência é que a gente continue cada vez mais utilizando os recursos da natureza. Só que, qual que é o problema disso, né? Uma hora, se a gente não tiver um uso consciente, uma hora acaba, né? Tudo que você acaba usando no excesso, uma hora acaba. E aí, as profissões relacionadas à sustentabilidade, cada vez vai estar aumentando a necessidade delas, né? Eu vou dar um exemplo, né? Os engenheiros ambientais, né? Os agrônomos também, se a gente for pensar, são questões bem importantes, muito necessárias, né? Gestores que trabalhem com questões de resíduos também, que trabalhem com questões de ecoturismo também, tá? O que seria o ecoturismo? É o turismo consciente, que trabalha com a preservação da natureza, com a preservação dos bens da natureza. Então, se a gente for pensar, são coisas necessárias e da atualidade e do futuro, tá? É sempre importante que a gente olhe isso, né? Desculpa. Outras áreas também que a gente está percebendo que está tendo um boom agora, né? Principalmente por conta da tecnologia. Como eu disse, tecnologia é o futuro bom. Marketing, vendas, né? As pessoas, cada vez mais, a tendência é investir em marketing. Ah, Raquel, mas marketing é o quê? Ficar fazendo dancinha em TikTok, Instagram? Não, nada a ver. É porque, assim, o Instagram acaba sendo uma ferramenta interessante, mas não necessariamente tem que fazer isso, tá? O que é importante, né? Dentro da questão do marketing e das vendas. É você produzir conteúdos de qualidade que convença o seu futuro comprador, seu futuro cliente a adquirir o seu produto, né? Produto ou serviço, tá? Que pode ser qualquer um deles, que você mostre os benefícios a partir daí, tá? A questão do marketing, ela acaba sendo muito importante, se a gente for pensar na pandemia, né? Vou dar um exemplo do Instagram, porque é o que está mais na moda, mas pode ser que daqui a um tempo o Instagram saia de moda, assim como saiu o Orkut, quem conhece o Orkut, depois saiu o Facebook. São poucas pessoas que ficam divulgando no Facebook. É mais o Instagram agora, né? E aí, o que aconteceu nessa pandemia? Muitas pessoas foram mandadas embora, muitas pessoas tiveram que se reinventar e se tornaram autônomas. E aí, o que acontece? Elas precisavam divulgar o seu material, o seu serviço. Onde elas foram? Através do Instagram. Elas usaram essa ferramenta, que é uma ferramenta, é uma coisa que você pode utilizar, você não precisa usar ela necessariamente, né? Para divulgar o trabalho delas, porque elas tinham que ficar em casa e as pessoas tinham que conhecer que elas sabiam fazer alguma coisa, né? E poder comprar as coisas que ela fornecia. É uma ótima estratégia, por exemplo, de marketing. E você saber gerenciar isso, saber gerenciar vendas, dá um controle, uma organização muito intensa para a sua vida profissional, né? Para a sua vida financeira como um todo, tá? Outras áreas também que a tendência é cada vez mais serem valorizadas, né? As áreas do direito, principalmente, tá? Por que as áreas do direito? O que acontece, né? Tem muitas pessoas criando empresas, tem muitas pessoas se organizando para isso. Cada vez mais sai leis e as pessoas precisam estar antenadas, né? Tem muitas questões relacionadas à economia mudando, se atualizando. E o que acontece? As empresas precisam de consultoria e precisa de pessoas especializadas para que oriente elas sobre o que pode e o que não pode fazer, onde que dá certo, onde que não dá certo. Então, é legal que a gente sempre pense nessas profissões, tá? Tem as outras profissões que eu percebo que nunca vão sair de moda, porque são profissões essenciais. São as que eu não citei. Por exemplo, professor. Tem gente que fala assim, mas professor, será? Né? São profissões que não vão sair de moda tão cedo, tá? Vocês fiquem tranquilos, quem tiver vontade, faça, não deixa de fazer, tá bom? Dê o seu melhor, tá? A grande questão é que os professores, eles são desvalorizados no Brasil, muito desvalorizados, né? Eu faço um trabalho com crianças em outras escolas, e nessas escolas eu sempre tento mostrar a valorização dos professores, trazer isso. Por quê?
Qual que é o meu objetivo? É pensando a longo prazo. É pensando que daqui uns 10 anos, 12, daqui uns 20 anos, eles vão olhar para os professores que estão trabalhando e lembrar, ó, eu valorizei aqueles professores porque eles fazem demais. Eles olharem para o professor como um profissional que precisa muito, tá? Então, é sempre muito importante que a gente não deixe de seguir uma profissão só porque não é valorizada no mercado, não paga bem, não leve isso em consideração exclusivamente, tá bom? Eu conheço professores que ganham bem, eu conheço professores que ganham mal, assim como conheço psicólogos que ganham bem, psicólogos que ganham mal pra caramba, então isso é muito relativo. Assim como eu também conheço médicos que estudou muito e ganha mal pra caramba, até menos que professor, eu já vi isso várias e várias vezes. Então, é muito relativo mesmo, tá? Outras profissões, elas não vão deixar de ser essenciais, por exemplo, eu falei a medicina, tá? Tem muitas pessoas que acreditam que só porque a medicina é um curso caro, não tem a possibilidade de fazer. Existe possibilidade de fazer, e se você tem oportunidade, eu sempre vou dizer isso, se você tem possibilidade, se você tem como fazer de graça, faça de graça. Né? Se esforça um pouquinho mais, estuda um pouquinho mais, mesmo que você não tenha um cursinho, né? É possível que você passe numa faculdade, né, de medicina. É difícil o trajeto durante a faculdade, é difícil. É muito difícil, tá? Principalmente para quem tem que trabalhar e estudar, não é fácil, mas no final tem bons resultados. Tá? Vou dar o meu exemplo, né, de uma história que é uma coisa que aconteceu comigo mesmo, tá? Eu sempre trabalhei muito, muito mesmo. Eu saía de casa às 6 horas da manhã, eu chegava mais ou menos meia-noite. E aí, o que que acontecia? Eu tinha que estudar ainda, eu tinha que cuidar da minha vida, né? E eu só tinha 6 horas e tinha que dormir também. Foi muito difícil? Foi terrível, tá? Foi muito difícil porque eu chegava na faculdade super cansada, com sono, eu tinha que estudar muito no final de semana para compensar os outros dias que eu não podia estudar, mas eu não deixei de estudar, né? Terminei minha faculdade. Hoje, o que que acontece? Eu trabalho no horário que eu quero, né? Eu defini o meu horário, né? Hoje é possível, tá? E é uma área que ainda está em expansão, as pessoas ainda estão elas estão começando a tirar o preconceito do psicólogo. Talvez eu acho que a pandemia tenha ajudado muito, né? Mas tem muitas pessoas que são receosas, né? E agora eu consigo trabalhar no horário que eu acho que eu quero, né? Se eu tô cansada, se eu não tô, eu consigo falar, eu não vou trabalhar. Isso para mim é tranquilo, tá? Mas para todo ganho tem um custo. O que custou? Eu não dormi direito, eu dormi mal pra caramba, como aconteceu com outros colegas, né? E outros que também estão, vamos dizer assim, conseguindo organizar a vida melhor agora, tá bom? Então, não desistam, invistam em vocês mesmos. Cada tempo que vocês deixam de fazer uma coisa para poder estudar, para poder se esforçar, é pensando no futuro de vocês, é pensando assim, ó, lá na frente eu quero trabalhar 4 horas por dia. Eu sempre brinco que essa é a minha meta de vida, né? Não é ganhar muito bem, é trabalhar 4 horas por dia, né? Vou conseguir lá, quando conseguir um dia, eu aviso vocês, eu falo o resultado para vocês, tá bom? E é isso, gente. Falei sobre as profissões do futuro, qualquer dúvida, fica à disposição. Um beijo, tchau.